Olá, irmãos. Então, nessa série de vídeos sobre nos descontaminar da grande casa que está poluída e contaminada, nós vamos aprender o significado, ter a compreensão de como se reúne a igreja do Senhor Jesus dentro da sua vontade. Bom, uma pergunta muito comum feita na mente daqueles que são sinceros diante do Senhor e querem andar nos seus caminhos é: qual é a verdadeira igreja? Então, as pessoas elas querem estar com irmãos, elas querem estar com outros como ela, que invocam o nome do Senhor, que foram salvos pelo Senhor, que foram tomados pelo Espírito de Deus e receberam então tão grande salvação, vendo-se perdido em seus pecados, sem capacidade de salvarem a si mesmo, creram na salvação oferecida por Deus no seu Filho Jesus, então tornaram-se membros do corpo de Cristo, cidadãos celestiais com a passagem de ida garantida, e então a transformação desse corpo mortal por um corpo que nunca morre. Bom, mas nós queremos estar com outros irmãos, e então nós buscamos nos congregar. Como diz Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixeis de congregar, ou não deixeis a vossa congregação, ajuntamento, como é o costume de muitos. Então há a vontade do nosso Deus de nos manter unidos, congregados. Mas fica esta pergunta: qual é a verdadeira igreja? Então, como a cristandade se tornou numa grande casa cheia de vasos de desonra, de vasos contaminados e poluídos, nós somos chamados para fora, para nos descontaminar, para vivermos puros diante do nosso Senhor Jesus. E a gente encontra nas religiões cristãs a contaminação, o mundanismo, as superstições, os rituais judaicos sendo aplicados ali na igreja. Então a gente fica meio se perguntando qual é a igreja que adora a Deus corretamente, né? Então nós vamos aprender qual é a igreja correta no seu modelo, no seu testemunho, para então estarmos adequados à vontade do Senhor no nosso ajuntamento. Bom, primeiro vamos desfrutar um pouco da palavra de Deus referente à nossa posição como igreja nos céus, né? Porque lá nos céus, aonde o Senhor Jesus está agora, porque ele foi, mas ele voltará, ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, humilhado, mas ele voltará em glória e poder para julgar o mundo e condená-lo à eternidade perdida porque o rejeitaram e nos levar para a vida eterna. Lá ele tem o nosso nome no livro da vida como membros dessa igreja. Então lá nós já somos um corpo perfeito. Hoje isso é pela fé. Nós cremos nisso. Mas amanhã, quando nós morrermos e formos ressuscitados, ou se o Senhor vier e transformar esse corpo com nós ainda vivos, não será mais pela fé, será por vista. Porque seremos levados para lá e iremos ver com vista a nossa nova vida. Mas, por enquanto, essa nova vida do corpo de Cristo lá no céu é por fé. Mas como é isto? Como foi feita a igreja lá no céu? Se eu não me engano, Efésios capítulo 2, eu vou estar abrindo aqui na Bíblia de papel, né? Tecnologia quase zero aqui nesse corpício. Pouco conhecimento, mas vamos abrir aqui em Efésios capítulo 2. Gálatas, depois de Gálatas, vem Efésios 2, versos 21, se não me engano. Deixa eu ver aqui, conferir. Isso mesmo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que ele cresça como um templo dedicado ao Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele mantém o edifício todo bem firme. Então, os nossos irmãos, eles estão sendo edificados pelo Senhor, assim como nós. Nós não sabemos ao certo quem são esses nossos irmãos que ele está edificando, porque isso está acontecendo no céu. De lá, o Senhor Jesus, ele está trabalhando o coração e a vida de cada
onde nós para lá nós sermos unidos em um só corpo eterno na presença dele. Em um só corpo, no sentido, não é que nós vamos de forma homogênea nos juntar como botar o cimento e a areia e transformar uma massa. Não, é em pensamento. Em João, capítulo de número 17, o Senhor Jesus diz: Pai, eu oro para que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. O mesmo pensar. O Senhor Jesus disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Então lá a gente vai ter esse mesmo pensar. Hoje a gente não tem na prática. Como a gente sabe que a gente não tem esse mesmo pensar na prática? Porque a gente está dividido. Se nós tivéssemos o mesmo pensar na prática, não existiria Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Católica, Igreja Luterana. Seríamos todos a mesma igreja, a Igreja do Nosso Senhor Jesus. Elas existem porque hoje na Terra esse testemunho ele é muito limitado, muito difícil de ver, né? Bom, então, o que diz o versículo? Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça um templo dedicado ao Senhor. Em Mateus capítulo 16, verso 18, capítulo 16 em diante ali, o Senhor Jesus vai perguntar: quem dizes que sou? E os apóstolos irão dizer: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Os espíritas veem o Senhor Jesus como um homem mais evoluído em vidas passadas até alcançar a perfeição. Então, cada grupo de pessoas vai ver Jesus. Os muçulmanos veem Jesus como um profeta, assim como Maomé e outros profetas, não como Deus. E Pedro diz: tu és o filho do Deus vivo. Então Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A pedra era Pedro? Não, a pedra era a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, revelada pelo Pai, de quem era Jesus, era a pedra. Então, sobre essa pedra, Jesus vai edificar a igreja dele. Então, quando fala, por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, as pessoas ficam pensando numa igreja terrena. Tipo, a justiça mandou fechar a igreja quadrangular, um exemplo. Não, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, então não vai ser fechada. Mas não é isso que está falando. O que é as portas do inferno? É a morte. Aonde é a morte? No inferno. Então a porta é o lugar de entrada. Uma porta é um lugar de entrada legítima. Uma janela não é um lugar de entrada. A porta é o lugar de entrada. Então, porta do inferno. O lugar é legítimo. Quem não está sobre essa pedra vai entrar legitimamente para o inferno. Direto. Passagem legítima. Não é passagem ilegítima. Então o Senhor Jesus fala em Mateus 16, versículo 18, sobre essa pedra, essa revelação que tu recebeu do meu Pai, que tu está confessando, eu edificarei minha igreja. Então todos que receberem a revelação do Pai de quem eu sou e me confessar, as portas do inferno não terão poder sobre essa pessoa. E ela não vai entrar pela porta do inferno. Ela vai entrar pela porta do céu, como nós vimos lá em Efésios 2, verso 21, onde Jesus está edificando o seu corpo para o céu, seu templo santo. Então, a igreja do Senhor Jesus é toda a alma que recebeu do Pai a revelação de quem é Cristo e o confessa publicamente, o aceita como seu Salvador. Isso lá no céu. Vamos ver Colossenses capítulo 1. Tessalonicenses, Colossenses acho que é antes ou depois. Agora, aqui, Colossenses capítulo 1. Versículo 24, se eu não me engano. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Então Paulo ele recebeu do Senhor Deus a revelação doutrinária para a igreja. Então veja bem, o Senhor Jesus diz em Mateus 16, sobre essa pedra, essa revelação, edificarei a minha igreja.
salvarei ela, darei vida eterna para ela. Para ela quem? Aqueles que me confessarem como Senhor e Salvador. Por que me confesso como Senhor e Salvador? Porque o Pai os revelou. Muitos podem confessar Jesus, mas não terem recebido a revelação do Pai. São os infiltrados, que nós vimos lá em Judas nos primeiros vídeos. Que o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, mas em teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, etc. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então a igreja é o conjunto das almas que o Senhor Jesus salvou pela revelação que o Pai deu a essa alma de que o Senhor Jesus é o Cristo vivo, o Salvador, o enviado do Pai para nos salvar. E contra essa igreja, que são as almas que ele salvou, a porta do inferno prevalecerá. Não é um prédio. Não é porque o governo mandou fechar uma igreja, ou tem um traficante ameaçando a igreja de fechar, etc., ali o local. Não, não, irmãos. A igreja que não vai ser fechada é as almas salvas. Por quê? Porque elas não passarão pela porta da morte. Elas não verão a corrupção, elas não verão a morte. Então o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 18, sobre essa pedra, sobre essa revelação edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, portas, ó, não é janelas, não prevalecerão sobre elas. Então essas almas estão livres da morte. Se eu tombar aqui agora e dormir, o Senhor Jesus vai me ressuscitar com um corpo novo. E eu vou lembrar de tudo. Lá o mendigo Lázaro lá, e o rico, né? O rico pede lá, Senhor, pede para Lázaro. Ele lembra de Lázaro lá. Só que ele está no inferno. Esse não fazia parte da igreja do Senhor Jesus. Bom, entendemos o que é a igreja então? No plano de Deus, nos céus? Legal. Agora vamos entender a reunião da igreja. Como essa igreja congrega, se reúne dentro da vontade do Senhor Jesus. Veja bem, vamos fazer uma analogia aqui, um exemplo. Um pai tem 10 filhos, né? Um pai e uma mãe, um casal, lá tem 10 filhos. No sangue, os 10 são filhos. No documento, lá no papel, os 10 são filhos. Mas um, quando é muito criança, lá vai morar com o tio e não quer mais saber do pai e da mãe. O outro, um pouco mais velho, casa, fica rico, não quer saber mais do pai e da mãe. Outro decide virar homossexual, também não quer mais saber do pai e da mãe. Por fim, fica 3, que cresce em casa, visita o pai e a mãe, Natal, a família reunida lá. Os demais, não. Então esses demais, eles não dão testemunho de filho, mas continuam sendo filho, embora não dão testemunho. Se fazer o exame de sangue, vai comprovar. Às vezes eles vão chegar lá na vizinhança, daqui a pouco o pai ganhou uma herança, alguma coisa do avô, e eles vão chegar lá interessados no dinheiro, falar com o vizinho: meu pai não está em casa, ver ele. Você é filho dele? Sim. Nem sabia e tal, vejo lá os 3 ali, teus irmãos sempre estão aí e tal, mas nunca perguntei pro teu pai se ele tinha mais filho. Então eles não são reconhecidos publicamente como filhos, porque não deram testemunho. Mas se fizer o exame de DNA, são filhos. No documento, são filhos. Então, o fato da pessoa confessar Jesus como Salvador por revelação do Pai e ser arrolado nos céus como membro da igreja, estar livre das portas do inferno. As portas do inferno não podem matar essa pessoa, levá-la para dentro do inferno. Ela ainda assim não dá o testemunho de igreja. Ela pode dar o testemunho de um bom pagador de conta, ela pode dar o testemunho de um bom pai que cuida bem dos filhos, ela pode dar testemunho de um bom marido, de uma boa esposa, vários testemunhos como membros do corpo, mas não como a igreja reunida. Então, 2 irmãos trabalham juntos, irmãos em Cristo, né? 2 salvos, trabalham junto numa empresa. Ali eles estão dando testemunho de funcionários. São irmãos? São membros.
membros da igreja? Sim, mas eles estão como membro, não como corpo reunido. Não estão dando testemunho do corpo. Ali estão dando testemunho de funcionário. O apóstolo Paulo ele vai ensinar como é que um funcionário deve se comportar com seu patrão. O filho que vai ver o pai, ele está cumprindo o mandamento como membro que diz: filhos, honrem os vossos pais para que se prolonguem os vossos dias sobre a terra, porque é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo orientando como o filho deve se comportar. Ali ele está dando um bom testemunho de filho, mas não de igreja. 4, 5 irmãos trabalham junto, aceitaram Jesus como Salvador e marcam um churrasco. Ali eles estão se reunindo como irmãos, não como igreja. Então, falta as pessoas entenderem o que é a reunião da igreja, o testemunho da igreja reunida. Eu vou lá no templo, passar no corredor do Vale dos Saus, na religião cristã universal. Ali não é uma igreja. Ali é um clube social onde os cristãos vão com um objetivo místico, que é passar naquele Vale do Sal ali, pegar a rosa ungida, etc. Não faz parte do testemunho de igreja. Não é a igreja ali no testemunho. Agora, podem ser filhos de Deus. Podem ter recebido a revelação do Pai de quem é o Salvador e terem aceitado Jesus. Então as portas do inferno não têm poder mais sobre aquela alma, mesmo que ela esteja em desobediência no sentido da reunião da igreja. Ela é um bom filho de Deus na obediência como pai, como marido, como ajudar os pobres, os necessitados, em várias coisas ela dá o testemunho naquilo que a palavra diz, mas como igreja ela não está dando o testemunho. 2 colegas de trabalho se conheceram. E aí um descobre que o outro é irmão. Eles são irmãos. Receberam do Pai a revelação, Mateus capítulo 16, né? De quem é o Cristo. E aceitaram Jesus como Salvador. São irmãos. Aí eles marcam, vai lá em casa comer um churrasco lá, tua esposa conhecer a mim e tal. São irmãos reunidos para uma confraternização. Não é a igreja. Não é a igreja reunida ali. Então é muito importante nós sabermos diferenciar a reunião da igreja como igreja de outras confraternizações, de outros tipos de ajuntamento entre irmãos. Abre, por exemplo, uma livraria cristã e lá vários irmãos se encontram lá porque foram ver algum livro. Tem a Sociedade Bíblica do Brasil. Os irmãos vão lá comprar livros e começam a conversar. São irmãos que se encontraram lá naquele lugar, estão conversando ali assuntos ou seculares dessa vida ou sobre o nosso Senhor Jesus, mas não é a igreja ali reunida. Então, para eu entender e saber qual é, abre aspas aqui, a verdadeira igreja, fecha aspas, porque só existe uma igreja, que é o número de salvos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. O testemunho é outra coisa. Então, como eu frequentar a igreja do Senhor Jesus no caráter de testemunho? Assim como o pai dá o testemunho, mal ou bom, o filho dá o testemunho sobre como é ser um filho na presença do Senhor Jesus. Ele dá um testemunho bom ou ruim. E assim como igreja nós damos um bom ou um mau testemunho. Mas não deixamos de ser igreja caso o nosso testemunho for mau. Mas todo aquele que ama o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer dar um bom testemunho. Então nós vamos aprender qual é o testemunho da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, do corpo reunido ao nome do Senhor Jesus como cabeça. Então nós vamos entender para diferenciar, separar uma reunião informal de irmãos para a reunião da igreja do Senhor Jesus nos próximos vídeos, se Deus quiser.